Oi, pessoal, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, bem diferente: musculação consciente. A ideia é explorar como o ato de levantar peso pode ter a ver com corpo, mente, espírito e, quem sabe, até com a natureza da realidade. Para essa exploração, a gente está usando uns trechos de um material chamado Musculação Consciente, Corpo, Mente e Espírito em Jogo. E tem até um capítulo de ficção no meio, O Véu de Eiranor, que é bem interessante. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar como que essa prática física, feita de um jeito consciente, pode ser mais que só exercício. Será que ela vira um portal para entender melhor a gente mesmo, o universo? E aí a gente acaba questionando o que a gente acha que é real, como o tempo passa, qual o papel da nossa consciência, enfim, vamos tentar desempacotar isso tudo. O ponto de partida já é, uau, bem forte. A fonte sugere que a realidade que a gente percebe talvez não seja a realidade de verdade, sabe? Talvez seja um reflexo, às vezes meio distorcido. E tem mais. E se o universo não estiver lá fora, mas sim dentro da gente? O corpo seria tipo um templo vivo. É uma inversão bem radical do que a gente costuma pensar, né? Com certeza. Desafia muito a nossa intuição mais básica, né? Esse material, ele se baseia em algumas ideias como as do Bernardo Kastrup, que é um pensador que veio da área de tecnologia, mas foi para a filosofia da mente. Ele propõe uma coisa assim: e se a consciência não for algo que o cérebro produz? E se o cérebro e, na verdade, todo o universo físico forem manifestações dentro de uma consciência maior, fundamental? Tipo, como assim? A analogia que usam é a de um sonho. Imagina um grande sonho. A realidade seria esse sonho e nós, os personagens, teríamos meio que esquecido que somos, na verdade, o próprio sonhador. Entendi. É uma ideia e tanto. Mas como que se conecta com, sei lá, fazer um supino, levantar peso? Parece um pulo meio grande do cósmico pro físico ali da academia. Então, a ponte que o material propõe está na experiência direta, sabe? Se a gente na nossa essência, manifestação dessa consciência, então o corpo não é só matéria bruta. Ele é descrito como uma chama da consciência, uma interface viva. Cada movimento, cada respiração que você faz com atenção durante o exercício vira uma forma de interagir com essa natureza mais profunda. Ah, tá começando a fazer sentido. Aí a musculação consciente deixa de ser só para ficar forte ou mudar o corpo. Ela vira um caminho de reconexão. Um jeito de lembrar dessa unidade que o texto chama de o todo ou mente cósmica. Entendi a lógica. É quase como usar o próprio corpo como um laboratório para testar essas ideias, né? Mas essa coisa da percepção ainda me intriga. Se o que a gente vê não é a realidade real, o que a gente está vendo então? O material fala do Donald Hoffman, né? Isso, Hoffman. Ele traz a ideia da interface de usuário. Ele argumenta, baseado em estudos de percepção, evolução, que nossos sentidos não evoluíram para mostrar a verdade objetiva. Eles evoluíram para dar pra gente uma interface simplificada. Interface, tipo de computador. Exato. Pensa nos ícones na tela do seu computador. O ícone da lixeira não é a lixeira, nem os dados complexos lá no disco rígido, né? Mas é um ícone útil para você interagir com a função apagar. Da mesma forma, o azul do céu, a sensação de solidez de uma parede, até a própria sensação de que o tempo passa linearmente. Tudo isso seriam ícones da nossa interface perceptual, construções filtradas para a gente sobreviver e se reproduzir. Nossa, isso é fascinante e meio perturbador, né? Quer dizer que nosso dia a dia é tipo uma versão super simplificada? Quase um videogame feito pra gente continuar jogando, mas sem mostrar o código por trás. É bem essa a implicação. Funciona, claro. Mantém a gente vivo navegando por aí, mas talvez nos deixe meio alheios à complexidade que está por baixo disso tudo. É uma ferramenta da evolução, poderosa, mas limitada se a gente quiser acessar a realidade crua, digamos assim. Se a gente junta tudo isso, a realidade que a gente vive pode ser uma construção muito mais radical do que a gente imagina. E aí imagino eu que entra de novo a musculação consciente.
Se a percepção normal é essa interface automática, como que essa prática ajudaria a ir além dela? A gente consegue hackear isso? A proposta é justamente essa, que a presença intencional durante o treino funciona como uma espécie de hack nessa interface. Ao invés de fazer um movimento no automático, sabe, pensando na lista dos supermercados? Sei bem como é. A ideia é direcionar toda a atenção para a sensação física. O músculo contraindo, a respiração, o esforço. É sentir o corpo não só como carne e osso, mas como energia em movimento. Uma linguagem. O material até diz que as ferramentas externas, tipo aplicativos, planilhas de treino, isso é secundário. A tecnologia de verdade seria o próprio corpo. E a consciência seria o sistema operacional, que pode modular nossa experiência dessa tecnologia. Talvez até perceber coisas que a interface padrão normalmente filtra. Essa ideia de modular a experiência me lembra outra coisa que o texto fala. A nossa percepção do tempo. Aquela coisa de que o tempo voa quando a gente está super concentrado ou se arrasta quando está no tédio. Isso é só impressão nossa ou tem algo mais aí? Então, o material aponta que essa sensação comum tem até respaldo científico. Cita estudos, menciona publicações como Current Biology, fontes como Science Daily, que investigam a neurociência por trás disso. E eles confirmam, nossa experiência do tempo é, sim, subjetiva. Maleável. Depende da atenção, da emoção, até de quanta informação nova a gente está processando. Ah, então não é só coisa da minha cabeça quando uma série bem focada parece durar uma eternidade e, ao mesmo tempo, o treino todo passa voando. Exatamente isso. E a musculação consciente se propõe a ser uma forma de usar essa maleabilidade a nosso favor. A ideia é que cada repetição feita com atenção plena, sabe? Cada respiração profunda, controlada, pode, na prática, esticar a percepção do momento presente. É como se, ao mergulhar na sensação, você desacelerasse o seu relógio interno. Isso pode levar àquele estado de flow, né? Aquela imersão total, onde a noção de tempo some. Só existe a ação. Isso é muito interessante. E levanta uma questão importante, né? Até que ponto a nossa experiência interna pode redefinir algo que a gente acha tão objetivo, tão externo como o tempo do relógio? Pois é, se a nossa percepção da realidade e do tempo são tão flexíveis assim, isso também mexe com a nossa ideia de eu, né? De sermos indivíduos separados uns dos outros. Totalmente. O material volta para o Kastrup para falar disso. A sugestão é que essa sensação de sermos indivíduos separados, isolados aqui dentro do corpo pode ser uma ilusão fundamental. Parte dessa interface ou desse sonho. Talvez a gente seja como alter egos, ou personalidades dissociadas de uma única mente universal. Nossa. E aí aquela sensação de solidão existencial, vista por essa lente, seria tipo uma saudade de casa. Uma nostalgia da nossa natureza original una conectada. O próprio jogo da separação existiria para permitir a experiência do contraste, da dinâmica e do reencontro. Que bonito isso, saudade de nós mesmos, poético. Mas... e o treino físico? Como que levantar um peso ajudaria a dissolver essa sensação de separação? O treino, quando feito com essa intenção consciente, ele é apresentado como um tipo de ritual de lembrança. Cada desafio físico, cada vez que você supera um limite que achava que tinha, cada gota de suor, funciona simbolicamente como um ato de quebrar barreiras que são, talvez, ilusórias. É um lembrete bem visceral da nossa conexão com o corpo e, através dele, com algo maior. O material até cita aquele princípio hermético. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Sugerindo que o microcosmo do nosso corpo reflete o macrocosmo do universo e vice-versa. Entendi. Então, a prática consciente seria um ato de integração, de reunir as partes corpo, mente, emoções, espírito que a gente normalmente percebe como separadas. Ok, essa conexão interna faz muito sentido. É poderosa, mas o material vai ainda mais longe, né? Traz até umas ideias de física quântica para a conversa. Como que isso se encaixa nisso tudo? Sim, esse é um ponto que sempre gera bastante debate, né?
A fonte explora aquela interpretação que vem de algumas leituras da física quântica, de que a consciência do observador não é só passiva. Ela teria um papel ativo na manifestação da realidade. Como assim, ativo? A ideia de que o ato de observar influencia o que é observado. Que a gente não seria só espectador do filme do universo, mas talvez co-criador do roteiro, ou pelo menos da forma como ele se desenrola pra gente. Isso soa bem abstrato. Tem alguma forma de ver isso na prática? Especialmente pensando no treino. É aí que entra um dado bem curioso que o material cita. Menciona pesquisas, faz referência a trabalhos ligados à Universidade Federal de Pernambuco, que investigaram justamente os efeitos do foco mental durante o exercício de força. E os resultados indicaram que direcionar a atenção de forma concentrada para o músculo que está sendo trabalhado, o que eles chamam de foco interno, pode sim aumentar a ativação das fibras musculares. Peraí, isso é concreto. Quer dizer que onde a gente coloca a nossa mente durante o treino pode mudar o resultado físico de forma mensurável? É o que esses estudos sugerem, sim. É uma demonstração bem tangível de como a consciência direcionada à intenção, o foco, parece ter um efeito direto na nossa fisiologia, no nosso próprio corpo. O material usa isso como uma ponte, sabe? Se a mente pode influenciar o músculo de forma tão direta, será que ela não tem outras influências, talvez mais sutis, na nossa experiência da realidade como um todo? Faz sentido. A musculação consciente, então, seria também um treino para reconhecer e talvez até aprimorar essa capacidade da consciência de influenciar a matéria. Cada contração focada é descrita quase como um feitiço energético, uma forma de plasmar a intenção no físico. Caramba! Se tudo isso for minimamente possível, a realidade como reflexo, a percepção como interface, o tempo maleável, a separação como ilusão, a consciência influenciando a matéria. A pergunta que não quer calar é: o que somos nós no meio disso tudo? Quem está tendo essa experiência toda? A resposta que o material dá é que nós somos o sonhador. E que esse sonhador está começando a despertar dentro do próprio sonho. A jornada não seria sobre mudar o sonho, o mundo externo diretamente, mas sim sobre mudar a relação do sonhador com o sonho, deslocando o foco do espelho, do externo, do resultado, para a fonte da imagem, para o interno, para a consciência. E imagino que é aí que entra aquela história de ficção, O Véu de Eiranor. Como que ela ilustra essa ideia do despertar? Exatamente. A narrativa é usada como uma metáfora para esse processo todo. Bem resumidamente, conta a história de uma guerreira que viaja para Eiranor, um reino meio simbólico entre a realidade e o sonho. Lá, ela encontra 3 máscaras, uma sorrindo, uma chorando e uma em branco, representando talvez as personas que a gente adota na vida, né? Uhum. Ao escolher a máscara em branco, que simboliza a neutralidade, a observação sem se identificar tanto, ela é levada para Yoranor, uma cidade obcecada pela perfeição externa, pela forma física ideal, pelo desempenho máximo, mas ela percebe que aquilo tudo é frio, artificial, vazio de significado real. Uma crítica à superficialidade, talvez, a busca só pelo que está fora. Exatamente. E a busca externa por validação, a guerreira percebe a falsidade disso tudo e foge. Aí ela encontra um ser chamado arquétipo da essência. E esse encontro ajuda ela a entender que a verdadeira força, a verdadeira beleza, não vem da forma externa perfeita. E vem de onde, então? Vem da vibração interna, da conexão com a própria essência. E isso só pode ser sentido quando a mente se aquieta e a atenção se volta para o corpo, mas não para o corpo como um objeto, e sim como uma experiência viva. E qual a lição que a guerreira tira disso, especialmente pensando no treino? A grande virada para ela é entender que o despertar não está em negar ou fugir do corpo, da realidade aqui terrena, mas sim em mergulhar neles com presença. O material chama isso de muscumação da presença. O corpo deixa de ser visto como prisão ou só um instrumento para conseguir coisas lá fora, ele se torna um altar,
um veículo sagrado para ancorar a consciência no aqui e agora. Entendi. Cada repetição, cada movimento feito com essa presença intencional é descrito como um ato que rasga um pedacinho do véu da ilusão da separação, da superficialidade. Ela não precisa mais das máscaras, porque entende que o treino consciente não é sobre criar uma imagem para fora, mas sobre desfazer ilusões e sentir a conexão real por dentro. Faz muito sentido. É uma forma bem simbólica de amarrar todas essas ideias que a gente conversou. A presença no corpo como a chave para perceber além da interface usual, para sentir a conexão por baixo de tudo, talvez até para influenciar a própria experiência, né? Exato. A história serve para ilustrar que o caminho não é para fora, mas para dentro, através da experiência encarnada, consciente. Então, resumindo tudo isso, a realidade pode ser um reflexo. Nossa percepção, uma interface útil, mas limitada. O tempo é subjetivo, a separação talvez seja uma ilusão e nossa consciência parece ter um papel ativo nisso tudo. A musculação consciente aparece aí não só como exercício físico, mas como uma prática de integração, uma forma de usar o corpo e o movimento para investigar essas ideias na prática, desafiando o que a gente costuma achar normal. O que isso significa, no fim das contas, é que aquele momento ali na academia, levantando o peso, pode ser, nossa, muito mais profundo do que a gente geralmente pensa. Precisamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Voltando àquela pesquisa sobre foco mental e ativação muscular, se direcionar a atenção conscientemente já mostra ter efeitos fisiológicos mensuráveis no treino, que outras áreas da nossa vida, nosso bem-estar físico, nossa saúde mental, talvez até nossa interação com o mundo e com os outros, poderiam ser influenciadas, mesmo que de forma sutil, pela aplicação deliberada da nossa atenção e da nossa intenção. É uma pergunta que o material deixa no ar, sabe? Convidando cada um a explorar por si mesmo esses potenciais que a gente talvez esteja só começando a arranhar a superfície. Abre um campo enorme para a gente pensar sobre o poder da nossa própria presença. Quer conquistar o corpo que sempre sonhou, mas não sabe por onde começar? Então ouça agora o meu audiolivro Manual da Musculação Consciente, com 100 exercícios perfeitos para iniciantes. Você vai aprender a treinar com técnica, segurança e consciência direto da sua casa, antes mesmo de pisar numa academia. Desperte você também para a musculação consciente e transforme seu celular em um personal trainer inteligente. A evolução do seu corpo começa agora, com treino consciente e tecnologia.